E aí galera, beleza? Galera, só para avisar vocês que esse vídeo ficou um pouco extenso. Acabei de dividir em 3 partes, justamente para não ficar muito cansativo. E cada um na descrição do vídeo está falando o assunto que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Galera, aproveitem, valeu! E aí galera, beleza? Galera, hoje eu vim trazer um assunto para vocês que muita gente já tem procurado, já tem me perguntado. E eu vou estar falando nada mais, nada menos do que multifocal. Pois é, multifocal que é um assunto que eu digo divisor de águas, não só para quem vende lentes, que trabalha no ramo óptico, mas para quem usa óculos. Porque a pessoa que está usando óculos, que é um óculos só para longe, ela tem que usar um multifocal, é uma nova lente, e vou estar explicando isso aqui nesse vídeo. E para quem também vende lente multifocal, às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de entender um pouco como que funciona a mecânica, né? Então eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil, mais rápido, para vocês dominarem tudo sobre o assunto. E para quem ainda não tem, aqui está o meu Instagram, tá? Estou postando lá toda semana alguma coisa nova. Então, para quem quiser dar uma força, segue lá. E para quem ainda não me segue no canal, só se inscrever, tá galera? Bora então pro conteúdo? Bom, vamos lá, presbiopia. Vamos começar pela presbiopia. O que é a presbiopia? É a vista cansada. Então aqui vocês estão vendo um senhor, né, com uma dificuldade de enxergar para perto. É comum, tem que colocar essa imagem do senhor, porque a presbiopia ela se manifesta a partir dos 35, 40 anos, tá? Vou explicar. Por quê? Porque a presbiopia é o cansaço ou a fadiga, né, do músculo do cristalino. Este cansaço causa uma dificuldade de chegar para longe e perto. O cristalino é uma lente dentro do nosso olho, tá? Vou explicar para vocês já já. Antes eu vou explicar aqui nesse vídeo, que é bem legal, vocês estão vendo um olho, e ele mostra exatamente a questão do zoom. Por quê? Essa daqui é o cristalino, é uma lente interna do nosso olho, aqui são as fibras, né, que estão segurando, e aqui é a musculatura. Essa musculatura, com o tempo, como vocês estão vendo, ó, ela vai fadigando, ó, a pessoa já cresceu aqui, era um bebezinho, se vocês voltarem o vídeo vocês vão ver. E vai ficando mais difícil de fazer o que? O zoom perto e longe, tá vendo? Ó, a pessoa agora está olhando para longe e o perto ficou embaçado. Acho que é super comum vocês terem essa experiência, né? Então, como que funciona? Deixa eu até ter que sair aqui para vocês verem, porque quando é vídeo tem que sair. O que é esse cristalino? Olha só, um olho normal e um olho com já presbiopia. O cristalino ele engrossa para focar os objetos para perto, tá? Então, ele é uma lente elástica que fica atrás da nossa pupila e que varia o grau de 18 a 20 graus. Esse grau é responsável pelo zoom de longe e perto. Olha só, eu estou olhando aqui na câmera para vocês, lá no fundo está embaçado. Agora eu olhei lá para o fundo, opa, ficou bom, aqui embaçou. É isso, tá? Então justamente esse zoom, ele está trabalhando. Aqui ele trabalhou para falar com vocês, agora ele lá de novo ele trabalhou. Então é um músculo involuntário, com o tempo ele vai cansando. E aí por conta disso, a pessoa acaba ficando com a musculatura fadigada, com cansaço. Então ele tem dificuldade de criar o grau maior. Por quê? Aqui vai variar de 16 a 20 graus. Então, o grau maior que é esse, por que você pode ver? Ela engrossa para focar objetos para perto, né? Você deve reparar que a lupa ela é mais gordinha no centro, certo? Por isso, mesma coisa aqui. Tá vendo que ela é mais grossa, ela fica mais gordinha? Para quê? Para o perto. E aí o longe estica. No caso da presbiopia, esse músculo ele fica mais rígido, não consegue fazer essa força tanto. Por conta disso, a pessoa precisa usar um óculos ou só para ler, para você poder fazer a leitura, porque na verdade a presbiopia é uma dificuldade de chegar para perto. Só que se ela já usa óculos, que é para longe, ela acaba adquirindo um multifocal. Tá? Bom, vou explicar aqui para vocês. Primeiramente, vamos começar do começo, né? Como que surgiu a multifocal? Ela surgiu justamente com a lente bifocal, que é a primeira multifocal da história. Para quem nunca viu, tá aqui um óculos bifocal. Eu até tenho uma lente aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Opa. Aqui. Então, ó, tá vendo? Ela tem uma marquinha aqui. E esse aqui é um bloco de lente, tá, gente? Para quem tem essa curiosidade, aqui é um bloco de lente que vai ser recortado ainda, tá? E esse aqui é uma lente bifocal,
vocês podem ver que tem essa lente que a gente chama de uma lente sobreposta, tá? Vou explicar para vocês aqui, ó. Então, são as primeiras multifocais inventadas. Ela tem apenas o grau de longe e perto, já vou explicar isso certinho. E a lente sobreposta à lente de grau não fica tão agradável esteticamente, sabe? E se o usuário já usa bifocal, mantenha. A maioria não se adapta a multifocal. Como que funciona? A bifocal, hoje, dificilmente eu vendo bifocal, porque dificilmente você acha alguém que usa, porque é uma lente mais antiga. Então você vai achar em pessoas aí de 60 anos para cima, mais ou menos, ou em, às vezes, algum lugar que tem pouco, não tem muita tecnologia de lente, né? Talvez tenha, ou pessoas usando bifocais. Porém, a bifocal aqui no Brasil ela já está para ser extinta. Isso eu falei com um dos fornecedores, porque é uma lente bem antiga, processo de produção também, e não tem mais saída, praticamente não tem procura. Mas para quem já usa bifocal, o ideal é fazer uma outra bifocal nova. Por quê? Isso depende da idade. Se a pessoa tem lá os seus 60, 70 anos, tranquilo fazer essa mudança de adaptação. Tranquilo assim, sempre explicando que vai ter uma adaptação nova, porque é uma lente diferente, vocês vão entender quando eu explicar a multifocal. Agora, para quem já usa, tem acima de 70 anos, 80, já usa bifocal, recomendo fazer outra bifocal. A não ser que a pessoa realmente queira mudar para um multifocal, que ela não gosta dessa marquinha, não quer de jeito nenhum. Aí explica para a pessoa como que funciona, que eu vou explicar para vocês primeiro, né? E aí, tranquilamente, é tudo uma adaptação, tá, pessoal? A gente sempre tem que entender que o cérebro acostuma, só que vai também da gente querer exatamente aquilo. Se você vende uma multifocal para uma pessoa que usa bifocal, falando assim, olha, você vai se adaptar, e sem explicar como que funciona, assim, a chance de ter um problema é tipo 90%, de verdade. E multifocal, quando tem problema, realmente é um pouquinho mais chato, tá? Bom, galera, então já falei aqui da bifocal. Agora vamos falar da multifocal, vamos realmente começar no assunto. As lentes multifocais surgiram em 1952, onde a Essilor desenvolveu a Varilux, a primeira multifocal da história. Aqui eu não estou fazendo propaganda não, tá? Porque eu gosto de falar de história de lentes, né? Eu gosto do ramo de lentes em si. Então, assim, em 1952 surgiu a primeira multifocal, que quem fabricou foi a Essilor, chamada Varilux, que é a lente multifocal mais famosa realmente do mundo, por ser a mais antiga, tá? Qual que é a característica de uma lente multifocal? Olha só que legal, bifocal, longe e perto, olha a progressiva, longe, médio e perto. Esse médio chama intermediário, tá? Ela tem um corredor intermediário, além do grau longe e perto. Então o outro era só o grau, ó, longe e perto, é um salto aqui. Aqui não, aqui você tem um corredor, já vou explicar isso para vocês. Não existe uma lente sobreposta. Exige um período de adaptação. A adaptação da multifocal, eu falo que exige mais do que a da bifocal, tá? Justamente por conta da progressão. Eu já vou explicar isso para vocês melhor também. E todas as lentes multifocais são feitas sob medida. Isso, na verdade, hoje ainda existem algumas fabricantes que fazem lente pronta multifocal. Não recomendo, porque é uma tecnologia muito, muito simples e o risco da pessoa não se adaptar é grande, tá? Então, vamos lá. E é uma lente progressiva. Eu vou explicar isso para vocês também agora. Corredor progressivo e campo de visão. Então, as lentes multifocais são lentes progressivas, como eu disse agora. Elas vão gradativamente do grau de longe para o grau de perto. Então, galera, vamos lá, só para explicar para vocês aqui como que funciona essa questão da progressiva. Vocês estão vendo aqui longe, perto e médio. Então, campo de longe, médio é intermediário e o campo de perto, tá? Estou dando um exemplo aqui como se ela tivesse a pessoa tivesse 1,5 para longe e 3 graus para perto, ok? Então, você tem aqui um campo de longe mais amplo. A pessoa não enxerga aqui, tem distorção. Vou explicar isso no próximo slide para vocês entenderem melhor, mas multifocal não é um grau inteiro na lente. Então, mas no campo de longe ele é mais amplo, então 1,5. E o grau de perto 3, olha só, tá vendo? E aqui você tem uma progressão. Então você tem 1,5, 1,5, 1,5, de repente vai para 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,35, aí 3, 3, 3. E aí continua.
Tanto é que você deve ter visto aquelas pessoas que usam o óculos, tá lendo, aí às vezes a pessoa dá uma levantadinha assim, ó. Por quê? Ela tá querendo olhar no campo mais embaixo da lente. E aí tá faltando grau. Ou tá faltando grau, ou às vezes a medida na hora de tirar a multifocal pode ter ido errada e a altura ter ficado um pouco mais abaixo, a pessoa tem que ficar subindo para pegar o grauzinho de perto lá embaixo. Então tem algumas variáveis, por isso que o multifocal é bem mais... Até a pessoa que usa óculos normal fala, nossa, tem que tirar tudo isso de medida e tal. Por quê? Porque não está acostumado. O óculos só para longe ou só para perto é uma coisa, o multifocal já é bem mais específico. E tem um detalhe aqui, tá, pessoal, do intermediário. O intermediário não é um grau, ele é um corredor, isso é muito importante. Não é um campo, ele não tem um campo de visão útil. Ele é um corredor progressivo, por isso que é uma lente progressiva. Então a pessoa vai chegar no grau de longe e o perto aqui, né? Longe, perto, porque o perto na parte de baixo da lente e o longe na parte de cima da lente, tá? Vai olhar para o chão, olhar para o chão. De longe, você tem que abaixar a cabeça. Se você só abaixar o olho, o chão vem para você. Por quê? Porque é o grau de perto, lembra? Tá? Então isso é importante. E aqui também a questão dessa progressão, que o campo intermediário não é um campo, é um corredor. O campo mesmo é campo de longe e campo de perto, ok? Bom, agora vamos explicar a questão essa adaptação de variedade multifocais, justamente quais são as variações de campo de visão. As lentes multifocais não têm o campo de visão completo, por isso às vezes há dificuldade de adaptação. Então olha só, tá vendo aqui é uma lente multifocal e aqui vocês podem ver que aqui é o campo de longe e aqui é o campo de perto. Inclusive deixa eu mostrar, aproveitando aqui nesse slide, como que funciona. Olha só que legal. Aqui eu vou tentar ver se vocês conseguem entender essa progressão, tá? Então aqui, ó, campo de longe, campo de perto, longe e perto. Vocês vão ver que muda um pouco, dá uma distorção e às vezes dá até uma leve aumentada, porque o perto é um grauzinho maior, tá? Então, pessoal, eu sempre tenho que explicar isso, por quê? Porque a pessoa às vezes ela acha que é mais assim, vou sair andando com óculos focal. Não, calma, tem toda uma adaptação, tá? Existe uma variedade grande de desenho multifocal. Então, só para finalizar aqui, né, nesse desenho, vocês podem ver campo de longe, a pessoa lendo no de perto, e olha só aqui, ó, distorções, tá vendo? Na lente, aqui não dá para enxergar, tá embaçado. Super comum em multifocal. Olha só a diferença de um para outro. Convencional, mais campo de perto, por exemplo, mais campo de longe de perto ou quase nenhuma distorção. Isso daqui é a maior variável de valores de lentes multifocais. Existe a questão do grau, que interfere na espessura da lente, que é o material. Então vai ser um acrílico, uma policarbonato ou uma 1.67. Lente multifocal 1.67 é bem mais caro que uma policarbonato. Tá? Vamos supor, se uma acrílica vou dar um exemplo, 100, a poli é 200, a 1.67 é tipo 600, 700, é bem mais distante, tá? Normal isso. Então eu sempre tenho que frisar, porque lente multifocal, você vai ver aí de 300, 400 reais até 5, 10 mil reais, oscila muito o preço. Porque o que mais muda é essa questão do campo de visão. Quanto mais você investir, mais amplo vai ser o campo de visão. Aí você assim, nossa Rodrigo, mas eu vou ter que usar já de cara uma lente de 5 mil reais? Não, acredito que não. Se é o seu primeiro multifocal, que o seu grau não seja tão alto. A não ser que você já use um grau muito alto, e aí tem a presbiopia. Aí você talvez mas você já estaria acostumado a gastar caro numa lente, entende? Então assim, quanto mais você vai investir, menos distorção ela vai ter. Pelo menos essa é a ideia, né? A gente paga para isso. E é o que eu gosto de explicar, e geralmente isso é uma coisa que a pessoa percebe quando migra de uma lente para outra, tá? De primeira assim a pessoa não vai perceber, porque ela tem que se adaptar com o multifocal. É mais quando ela muda de uma para outra. Então dependendo da categoria, ela pode ter um campo de visão bom ou ruim. Bom galera, então sobre o assunto é isso. Para quem tiver dúvidas e sugestões, tá aí o e-mail. Tem também o Instagram, que eu estou colocando sempre algum conteúdo toda semana. E também, quem quiser pode estar colocando nos comentários como você já tem feito, não só dúvidas sobre esse assunto, sobre outros também. Lembrando que este é um dos 3 vídeos sobre o assunto do multifocal, tá?
Para quem gostou, dá aquele like para dar aquela força, e quem não se inscreveu, se inscreve, que esse ano tá colocando bastante conteúdo para vocês, tá bom? Galera, valeu!